Não nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Bem, muito obrigado, Antônio. Vocês me permitam, gente, hoje a primeira coisa que eu vi foi uma mensagem que a nossa colega Poliana nos enviou. Eu sempre chego no fim do ano, qual seria a mensagem que a gente passaria para os nossos colegas? Eu gostaria que vocês ouvissem essa mensagem. Ezra, por favor. Vou colocar, só um instante. Eu mandei para todos vocês, mas eu quero escutar novamente junto com vocês, tá? Estão ouvindo? Ah, não. Não, está sem som. É linda essa mensagem. Parece que o espírito do Natal não apareceu. Estão ouvindo agora? Árvore de Natal! Tá. Olha a árvore de Natal! Não adianta. Não vendemos nenhuma árvore. Parece que o espírito do Natal não apareceu esse ano. Não desiste, pai. Mas já é véspera de Natal. Depois de hoje à noite, essas árvores não servirão para nada. Olha! Oi, com licença. Já comprou a sua árvore de Natal? Se ainda não, eu tenho algumas para vender. Não. E nem vou comprar uma. Esse ano foi horrível. Quer dizer, por que alguém iria querer celebrar o Natal? Viu? Eu ouvi isso o dia inteiro. O espírito de Natal de todo mundo foi embora. Tá tudo bem, pai. Vamos pensar em alguma coisa. Mas eu precisava muito vender as árvores. Eu não queria te falar nada. Aviso de aluguel atrasado. Mas eu não consegui pagar o aluguel esse mês. E para ser sincero, eu não tenho nenhum dinheiro para a gente jantar hoje. Esse vai ser o primeiro Natal que você não vai ganhar presente. E eu me sinto um péssimo pai. Ei, eu não preciso de presentes. Disso, você não se lembra do que a mamãe sempre dizia? O importante no Natal não é receber. O importante é dar. Eu me lembro. Ela costumava dar bons conselhos. E eu queria muito que ela estivesse aqui para nos dizer o que fazer. Isso que a gente tem que fazer. Se a gente não consegue vender as árvores de Natal, por que a gente não distribui elas? De graça. O quê? Não. Como é que dar as árvores ajudará a pagar o aluguel? Ou colocar comida na mesa? Até mesmo comprar um presente? Eu não sei. Mas isso pode fazer nascer o espírito de Natal. Além do mais, você mesma disse que depois dessa noite as árvores não vão valer mais nada. Então, o que temos a perder? Oi, Walter. Oi, Charlie. E está tudo bem? Está tudo bem, Sr. Frank. Só passamos aqui para saber se o senhor e a sua esposa já têm uma árvore de Natal. Bom, não. Esse ano foi difícil para minha esposa e eu. E não estamos muito no clima de Natal, sabe? Sim, eu sei como é. Mas acho que eu tenho uma coisa que levantará esse astral. Eu e a minha filha trouxemos essa árvore de Natal. É um presente. O quê? Oh, minha nossa. Ei, querida. O Walter e a filha trouxeram uma árvore de Natal para nós. Oi. Me desculpem, eu estava cozinhando. É muita gentileza sua, Walter.
A gente quase não comemorou. Por quê? Minha esposa, ela... Ei, tá tudo bem. Muito obrigada. Isso é muito importante para nós. Nada. Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês. Tchau. Tá bom. É tudo ou nada. Oi, Walter. Oi, Cíntia. Que lindo suéter. Ah, obrigada. É para minha filha. Eu posso ajudar vocês em alguma coisa? A gente estava imaginando se já tem uma árvore de Natal. Não tenho. Eu decidi não comemorar esse ano. É que eu não tenho motivo nenhum. Eu só não tô muito no clima de Natal. Eu sinto muito por isso, mas trouxemos uma coisa que talvez possa te animar. Uma árvore de Natal só para você. Sério? Trouxe essa para mim? Ela me faz lembrar minha filha. Deixa pra lá. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Ainda temos uma árvore para doar. É, mas para quem a gente deve dar? Ahn, O que você acha dela? Mas é a moça que recusou a árvore mais cedo. Está tudo bem. Tenho certeza que ela precisa mais do que ninguém. Tá bom. Se você tá dizendo. Moça, com licença. Eu já falei que eu não tô no clima de celebrar o Natal, muito menos de comprar árvore. Eu sei. Me desculpa. Mas não estou aqui para vender a árvore. Não tá? Então o que você quer? Eu quero dar uma árvore para você. É um presente. Você tá me dando para uma desconhecida um presente? Eu não tô entendendo. Por que você faria isso? Uma pessoa muito sábia me disse que o importante do Natal não é receber. O importante é dar. Nossa. Eu adorei isso. Eu não estava esperando. Eu eu tive muitos problemas ultimamente. Eu não quero tocar no assunto, mas eu nunca vou me esquecer disso. Feliz Natal. Feliz Natal para você também. Posso te ajudar a colocar no carro? Claro, obrigada. Bom,
Conseguimos. Nós demos todas as árvores. Não se sente melhor? Mas o que foi, pai? Eu me sinto mal. A gente não tem nada para comer. E eu não sei o que fazer. Oi, senhor e senhora Frank. O que estão fazendo aqui? Bem, a gente queria trazer isso. Hoje o jantar é especial. Minha esposa fez só para você e a Charlie. Significa muito mais do que o senhor imagina. Muito obrigado. Não. Eu que agradeço. Esse tem sido um ano muito difícil para nós. Sabe, minha esposa está com câncer. Ela não tem passado muito bem. Então decidimos a não comemorar o Natal esse ano. Mas quando você trouxe a árvore de Natal para nós, nos fez perceber que não importa o que estamos passando, a gente sempre tem que comemorar os momentos que passamos juntos. Você entendeu? Muito obrigada por ajudar a trazer de volta o nosso espírito de Natal. Eu sinto muito pela senhora, mas estou muito feliz por terem decidido comemorar. Feliz Natal para vocês dois. Feliz Natal. Esse é para você. Viu, pai? Eu disse que tudo ia dar certo. Você tinha razão, filho. O que aconteceu, pai? Esse vai ser o primeiro ano que você não ganha nada de Natal. Eu sinto muito, filha. Cíntia? Ah, eu só passei aqui para te dar isso. É um presente de Natal para Charlie. Mas eu pensei que fosse para sua filha. Bom, ele era. Mas eu não te disse que perdi minha filha no ano passado. Esse está sendo o Natal mais difícil que eu já tive na minha vida. Sabe? Que desde que ela era pequena, eu fazia um suéter para ela todo Natal. Ela ficava muito feliz. E nesse ano, mesmo ela não estando aqui, eu não consegui quebrar essa tradição. Eu passei o dia inteiro chorando, pensando nela. Mas quando você me deu aquela árvore de Natal, me fez sentir como se minha filha estivesse comigo outra vez. Você entendeu? Eu só queria passar aqui e agradecer por me ajudar a ter de volta o espírito de Natal. Oh, meu Deus. Eu sinto muito, Cíntia. Eu não fazia ideia. Tudo bem. Não falo muito sobre isso. Obrigado pelo presente. De nada. E Feliz Natal. Feliz Natal para você também.
Nossa, eu não esperava por isso. Bom, isso é para você. É um presente de Natal. Nossa, isso é tão lindo! Viu? Ganhei um presente. Agora vamos. Hora de comer. Eu tô muito animada. Tá tudo dando tão certo. Droga. Mas o que foi? O aluguel. Eu não consegui pagar. O prazo final era hoje. Tá tudo bem. Eu tenho certeza que o dono não vai falar nada na véspera de Natal. Vamos comer. E aí, Walter? Conseguiu o dinheiro do aluguel? Não. Me desculpa, Hank. Eu só preciso de mais tempo. O seu tempo acabou. Eu quero que pegue suas coisas e saia. Agora. Mas é véspera de Natal. Por favor. Não faça isso. Eu preciso que saia. Agora mesmo. Pai, tá tudo bem por aqui? Não. Nós estamos sendo despejados. Sabia que nós não devíamos ter dado as árvores de Natal. Ah, não, pai. Por favor, não perca o espírito de Natal. A gente vai encontrar um jeito. Amor, tá um gelo. Por que tá demorando tanto? Você? O que tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Vocês se conhecem? Sim, ele é o homem de quem eu tava te falando. O que nos deu a árvore de Natal. Ele? Eu agradeço muito. Você não faz ideia do quanto ajudou a gente. Ajudei? O que quer dizer? Você ajudou a salvar o nosso casamento. Sabe, esse ano afetou muito o nosso relacionamento. A gente andava muito estressado, brigando o tempo todo. A pista ficou tão fria que decidimos nos separar. Quando você me viu mais cedo, eu estava indo para casa assinar os papéis do divórcio. Mas, quando eu cheguei em casa com a árvore de Natal que você me deu, Trouxe de volta várias lembranças maravilhosas que tivemos. Não íamos celebrar o Natal assim. Mas, por sua causa, acabamos mudando de ideia. a gente passou horas se lembrando dos momentos especiais e a gente se divertiu tanto que decidimos que cancelaríamos o divórcio. Você entendeu? Obrigado por salvar nosso casamento. Nossa, de nada. Fico feliz em ter ajudado. E quer saber? Não se preocupa com o aluguel. Considere como pago. Sério? Você tem certeza? Sim, porque uma pessoa muito sábia me disse que no Natal o importante não é receber, e sim dar. Então, um Feliz Natal. Feliz Natal para vocês também. Eu não acredito no que aconteceu. Isso é um milagre de Natal. Com certeza tem um anjo por aí que cuida da gente. Eu sei. Sua mãe estaria orgulhosa de você.
Pode cortar. Hey, Darman fam. Eu gostaria Ok. que o nosso colega Zé Walter, que fala bonito, nos falasse alguma coisa a respeito dessa mensagem. Zé Walter. Zé Walter saiu? Deixa eu ver aqui. Saiu, tá aqui. Não, está aqui, Zé Walter. Está com o microfone aberto. Mas ele deve estar com algum problema, Verão. Lembra que de vez em quando ele está com o microfone aberto e não sai áudio? Então, eu passaria então para o nosso colega Autolomeu, ele falar sobre esse espírito certo dessa mensagem. Aí está o grande segredo. Jesus vem se dar total para nos salvar. Vocês observaram a casa onde estava o número 7 na porta? É o sétimo pecado, não cobiçar coisas alheias. Então, esse é um dos pecados mortais que muitos homens cometem, né? E enquanto isso é importante, salvou um casamento, né? E fazer tudo de novo. Por quê? Porque esse é o espírito do Natal. Jesus que vem e não acha corações abertos para receber e poder distribuir com os outros. Muitas pessoas, às vezes, precisam apenas de uma palavra, não precisa de bens. Então, é muito importante a gente entender que o espírito do Natal ele está imbuído de uma força que procede de Deus e não de nós. Um Deus que vem nos resgatar, porque ele amou tanto o dia que nos criou, que disse. As outras coisas viu que era bom, quando fez o homem, viu que era muito bom. Então nós somos a criatura mais amada de Deus e que fomos enganados por um próprio anjo. Não foi o homem que cometeu o pecado, foi um anjo que fez o pecado da soberba, que levou o homem, então, a cair com toda a criação. Mas esse Deus vem agora, resgata tudo para uma vida nova. E se bem que quando ele está no nosso meio, ele diz que nós somos uma geração perversa, que nós conhecemos toda a história da humanidade e não conseguimos aceitar Deus, ficamos brigando entre uns e os outros, achando que religião. Cristo não é uma religião, é uma pessoa. Cristo não é um livro, é uma pessoa que vem para nos salvar, nos ajudar a viver uma vida eterna. Por isso que ele disse, vou para o Pai construir um lugar. Por que um lugar? Porque nós precisamos de um lugar. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós não podemos estar no céu como os anjos, que são seres espirituais. E isso, ele está lá construindo esse lugar. Os nossos olhos nem podem imaginar, o nosso coração não pode contemplar o que Deus tem preparado para nós. Então, acho que renunciar a isso é muito triste. Vamos viver esse espírito de Natal e ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Não tem como amar se a gente não conhece. Obrigado. Eu gostaria que a nossa colega Ana Nery, está presente, Ana? Ana Nery? Já saiu dela, né? Eu vou passar a palavra, então, agora para uma colega nossa, Divina, que vai falar em nome das mulheres. E eu queria falar, só que a Ana Nery saiu, mas que ela foi uma pessoa que, durante o ano de 2021, ela deu demais, certo, para nós a respeito do programa do E-Social. Então, eu quero agradecer de público a nossa colega Ana Nery por essa oferenda que ela deu para nós. Então, eu gostaria que, em nome das mulheres, a Divina falasse.
Divino José. Ela saiu também? Divina, abre seu microfone aí, por favor. Everaldo, ela deve estar com o microfone presente, mas o microfone deve estar longe do celular, eu acho. Bem, então vou passar para uma que entrou hoje, Maria Rosilene Carneiro. Fala para nós, Maria. Boa noite, Boa noite, Maria. uma satisfação estar aqui na presença de todos. Eu agradeço a Deus assim pela oportunidade às vezes da gente estar vivo, estar com saúde assim para a gente passar mais uma vez assim pelo Natal, né? Pelo nascimento de Cristo. Compartilhar com as pessoas. Foi um ano difícil, muitas perdas. Nem todas as pessoas elas têm assim motivo, né, para comemorar o Natal, mas às vezes uma palavra amiga, assim, um Feliz Natal, às vezes já vale para muitas pessoas que perderam, né, o espírito de Natal por perca de parentes, né, por muitos outros motivos, às vezes não tem a alegria de viver o Natal, né, e um simples gesto, às vezes as pessoas ficam gratas e pensam, nossa, realmente vale a pena, né, que o Natal é mais uma oportunidade, lembrar do nascimento de Jesus Cristo, lembrar dos passos dele aqui na Terra, lembrar das coisas que ele fez por cada um de nós, né? E eu acho que isso tem que valer a pena. É isso. Feliz Natal. Obrigado. Eu vou passar a palavra para uma pessoa, Vilmair. Ela está presente? Vilmair, está presente? Vilmair está presente. Só abrir o microfone. Abre o microfone, Vilmair. A Vilmair falou para mim que eu preciso também saber receber. Vilmair, fala para nós essa mensagem. Vilmair, pode abrir seu microfone e falar, por favor? Alô? Deu certo? Deu certo, Vilmair. O que eu quero dizer, Everaldo, é que a maioria das vezes a gente tem dificuldade de receber. Só que a gente tem que valorizar muito quando a gente recebe, porque são escolhas. Alguém escolhe doar. E quando a gente recebe, a gente tem que saber receber e ter gratidão. Uma coisa que a gente sempre tem dificuldade. Eu mesma tenho muita dificuldade de receber. Porém, eu gosto muito de doar. E eu quero aproveitar esse momento para te agradecer, Everaldo, muito pela força que você nos dá e por todos os nossos colegas que tem sido muito importante para a gente. Esse grupo tem fortalecido muito a nossa categoria em forma de conhecimento, de união. E que Deus abençoe cada dia mais, que Deus te abençoe, Everaldo, que abençoe cada um dos nossos colegas e que no próximo ano a gente possa estar aqui juntos de novo, com saúde, né, com paz e lutando pela nossa classe. E eu quero desejar um Feliz Natal e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Ai, Feliz Natal. Obrigado. Zé Valdo, fala. Espero que agora dê certo. Eu estou desesperado, já comprei câmera, tudo, e o meu telefone, infelizmente, está quase acabando a bateria, mas esta mensagem é importante, eu passei para os grupos, para os familiares, demonstra o seguinte, que tem um ditado que quando a noite está mais escura é sinal que está amanhecendo, correto? E outro detalhe, muitas vezes as lágrimas são chuvas de bênçãos de graças do Pai. Então vamos analisar isso, porque infelizmente
nós estamos cada dia mais olhando as vitrines e nunca estamos olhando os altares. Então, que a gente passe um pouquinho a fazer uma substituição de olhar as vitrines e que nós cheguemos um pouco mais aos altares. Então, esta é a mensagem do Natal. Obrigado, Evaldo. Eu gostaria de passar a palavra para mais um, que seria o nosso Abrão, que muito nos ajudou durante esse ano de 2021. Abrão, fala. Boa noite a todos. Essa mensagem aí, eu já tinha visto ela no início de dezembro. Ela me deixou bastante emocionada. E a gente deve sempre manter as raízes e cultivar aquilo que Deus e Jesus Cristo deixou na terra e espalhou na terra, que é o amor, é o carinho, o respeito com as pessoas. Então, o Natal, gente, é uma época de alegria. Por quê? Porque é a época que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É uma época de confraternização, de amor, de carinho e de bênçãos, que nós não devemos deixar cair por terra, e sempre voltar e procurar cultivar e incentivar as pessoas mais jovens que estão deixando de lado essa época de Natal tão importante, tão significativa nas nossas vidas. Eu adoro essa época de Natal, porque na minha família se comemorava muito quando a gente morava no interior. Fazia presépio, fazia rezas, orações. Então eu respeito muito essa época, que é a época que nasceu Jesus Cristo de Nazaré, que veio e transmitiu o amor para todos nós. Então, Feliz Natal para vocês todos, para sua família, para vossas famílias, para seus parentes. E um feliz ano 2022, cheio de alegria, de paz, de luz, de muita bênção e prosperidade. Muito obrigado a todos pela escuta. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para todos vocês, mas, infelizmente, o tempo não dá, né? Aí eu queria só falar para vocês que esse ano de 2022, se Deus quiser, eu quero oferecer para vocês a nova plataforma, uma plataforma bem mais robusta do que a nossa anterior. Você tem ideia, o nosso Axis carregava 170 toneladas, esse outro programa, essa nova plataforma, vai carregar 34 mil toneladas, é muito significativo. Então, eu já testei, está prontinho. Zé Walter, não sei se o menino já pegou, você pode, se você quiser, manda uma firma para mim, que eu vou passar e voltar para você, para ver algumas coisinhas que vai modificar, certo? Mas o que se Deus quiser, eu vou oferecer para vocês essa plataforma, uma coisa muito mais significativa para toda a classe contábil. E, para terminar, eu gostaria, se alguém quer falar alguma coisa, entre vocês que estão aqui, por favor, levanta o braço. Não tendo, então, nós vamos continuar com a nossa reunião. Muito obrigado por esse ano que nós tivemos juntos, né? Alguém tem pergunta a fazer? Hélio, parece que o Hélio tem pergunta, né, Hélio? Zé Walter, posso falar, Zé Walter? Zé Walter, você está mudo. Uma pessoa jurídica comprou uma chácara para lazer e ela quer fazer a inscrição estadual. Precisa abrir filial lá nessa chácara, sendo que ela não vai trazer nenhum benefício, não vai ter renda nem nada. E se precisa abrir essa filial, alguém tem conhecimento disso aí, como é que se deve fazer? Alguém quer responder aos colegas Zé Walter? Alguém quer responder? Antônio Wildo, por favor. José Walter, boa noite a todos. Boa noite. José Walter, eu tenho cliente que tem chácaras, né, tem atividade
imóvel rural que utiliza não para fins comerciais ou para fins de agricultura, essas coisas. É só levar a certidão atualizada do imóvel na Cefaz, da jurisdição, que como é a pessoa jurídica, tem que ser na jurisdição dela lá. Por exemplo, se for município de Goiânia, tem que ser na delegacia de Goiânia. Se for na jurisdição de Aparecida, você tem que fazer na delegacia fiscal de Aparecida. Ou então, via agência, né, ou via e-mail, vai o pedido, você coloca o KNAI de produtor rural e cria lá, não tem necessidade de ter CNPJ, não. E ela faz a inscrição como produtor rural, normal, sem nenhum problema. Ô, Antônio, eu fico muito feliz com isso, e eu sei que, devido à idade vai chegando, a gente vai ficando meio lerdo da ideia. Se eu tiver alguma dificuldade, eu posso entrar em contato contigo? Sim, perfeitamente, tranquilo. De antemão, eu agradeço, um Feliz Natal para você e para todos. Obrigado para vocês também. Daqui a pouco eu vou ter que desligar, ele vai desligar o telefone. Oi? É uma coisa nova, não sei como... É uma coisa nova, né? Porque, na realidade, se é pessoa jurídica, certo, deveria criar uma filial. Igual o sindicato criou uma sucursal na chácara, né? Para lazer, certo? Agora o Antônio Dias está falando isso, certo? E o Estado está aceitando. Realmente é uma coisa nova para nós, certo? Então, mais uma coisa que a gente aprendeu, né? José Walter, só para complementar o que o senhor está falando aí, por causa da dúvida dele, eu tenho aqui um cliente que a empresa dele é aqui no sediário, aqui na Avenida Castelo Branco, em Goiânia, e tem uma fazenda lá em Aragoiânia. Então, eu abri inscrição estadual para ela lá, normal. Só que aí eu tive que ir na agência de Aparecida, que era a jurisdição de Aparecida, né, na época. Eu fiz lá. Eu tenho uma outra que também, a fazenda é em Indiara, a fazenda é em Indiara, e a sede da empresa é em Ribeirão Preto. E eu fiz inscrição estadual para ela aqui também. Então, eu tenho 2 casos concretos de inscrição feita, né, de imóvel que não tem nada a ver com a atividade da empresa, não vamos dizer assim, porque todas as duas, né, aliás, são holdings. São holdings. E aí eu abri a inscrição só com colocar o KNAI fiscal de produtor rural. Muito obrigado. Antônio Wilder, se bem que ela é lucro real, Zé Walter, o presumido? Simples. Simples, né? Se bem que essa despesa que ela tiver aí não é dedutível, né? Não, ela não tem nada a ver, não. Ela abre a inscrição para o produtor, mas para ela fazer as atividades dela lá. Mas agora, se é da atividade da empresa, se ela for da atividade, fizer parte do objeto social da empresa, você pode utilizar, no caso, as despesas dela que você fizer. Agora, se é lazer, não, nesse caso, não. Porque aí ela não faz parte do objeto social da empresa, né? Zé Walter, e como que ficaria o empregado dessa chácara? Não tem. Eles estão querendo fazer um comodato para uma pessoa explorar essa parte aí. Não é exatamente, José Walter. A segunda parte, que depois que você faz a inscrição principal, aí vem a inscrição dependente, que é do comodato, né? Então, é bom frisar o seguinte, não faça contrato de arrendamento, faça contrato de comodato. Porque quando você faz contrato de arrendamento, aí você tem que ir lá e averbar ele a margem da matrícula, que você faz exige dessa forma. Um contrato de comodato não, basta você reconhecer firma. Reconhece a firma do caso dos comodantes, comodatários, e aí eles fazem, faz aí por uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, o tanto que quiser, né? E mencionando a área, né, que você está dando em comodato, qual que é a matrícula, aquele imóvel, e deixando... Latitude. Não, assim, a área, né, a área do imóvel, a quantidade de hectares, a matrícula, essas coisas todas aí, tá? Teve um caso que eu fiz, é até interessante comentar o seguinte, teve um caso que eu fiz, eu coloquei a área toda do comodato, a Cefaz passou. Teve um outro que eu fui fazer, ele não falou, não, tem que deixar pelo menos a sede em nome da empresa lá, você não pode colocar ela toda em comodato. Você tem que refazer o contrato.
diminuía pelo menos aí uns X hectares. Aí eu diminuí 5 hectares, parece, e o restante eu alterei novamente. Aham. Se diminuir 5 hectares, acaba. Não, mas assim, eu fiz assim porque a área era grande, era quase 1.000 hectares. Aí falou, não, deixa pelo menos a sede, né? Porque em nome da empresa, como se fosse a área de utilização da empresa. Eu fiz, não tem nenhum problema, não. Passou normal. Eu agradeço a todos que me deram essa luz. E a luz de Natal. Fica um bem do patrimônio, né? Então é um bem patrimonial, que ele pode ficar lá para usar, morar, e se der incomodado, o outro que for explorar é que vai ter que fazer com o contrato uma inscrição para ele fazer a exploração. E aí o outro está ali usando, incomodado. Agora, como que eles vão acertar, se vai ter receita, se vai pagar, é preciso de ver isso no contrato, né? Porque vai ser um incomodado por conta de zelar só, tudo bem. Mas se lembrar que se a empresa for ter alguma renda disso para ela, ela vai ter que organizar igual o Antônio Eudes falou ali. É respondido, né, Walter? Ok, muito bem, muito obrigado. Um feliz 2022. Alguém mais quer falar? O Hélio, parece que o Hélio tem uma pergunta. Oi, gente. É sobre uma empresa que está no Simples. E a empresa, ele presta serviço. Parece que o volume dele está muito alto aí, não está dando para ouvir nada. Hélio, alô? Oi. Deixa eu te falar, você está com celular e mais algum aparelho ligado, sair de som aí? O computador está ligado, né? Desliga o som do computador e deixa só o som celular, só o microfone do celular, por favor. Eu não tenho microfone no computador, né? Aí. Mas você não tem microfone, mas está saindo o áudio do computador, nas caixas do computador, não é isso? Então muda silencia o computador e fala só pelo celular, por favor. É sobre uma empresa, eu tenho uma empresa que é o Tanto Simples Nacional. Ela presta serviço para a PIF-PAF e ela é o Tanto Simples Nacional e ela tem IRELI, tem um capital de R$100, presta serviço, então os impostos deles são todos incluídos no Simples. Só a empresa, além disso, está retendo o INSS dele. E não pode, no meu entender, não pode ser retido esse INSS, paga tudo incluído no Simples. Eu gostaria de saber se você tem alguma coisa a respeito disso aí, para me orientar nesse sentido. Alguém quer falar? É uma coisa nova, né? Alguém quer falar aí, vai ajudar? Qual é o tipo de serviço? Verão. É o seguinte, porque não tem problema, na hora que ele for fazer o Simples, ele vai tirar do ISS esse faturamento. Então não tem problema, ele foi já pago o ISS, ele vai ter que, na hora de emitir a nota, ter que ter o cuidado de colocar tudo certinho, qual que é o valor da retenção, a alíquota, aí não tem problema. Na hora que ele for fazer a declaração do Simples, ele vai excluir, aliás, ele vai colocar lá como sendo já com retenção, né? Se alguém tiver condições de falar melhor do que eu, melhor ainda. Ô, Fábio, fala, Fábio. Bem, boa noite, colegas. Primeiro, ele é de qual anexo? 3. Anexo 3, no Simples Nacional, não pode ter retenção, sob pena de ser excluído do Simples. Só permitido que tiver no anexo 4. Ô, Hélio, ele mexe com o que, Hélio? Hélio, você está mudo. Liga o som do celular, por favor.
ele presta serviço lá de transporte para pifar, tirar os entulhos, fazer limpeza de estrada para ir na empresa. É dentro do município, né, Hélio? É dentro do município. Dentro do município. Transporte feito dentro do município, Fábio. Está tendo sessão de mão de obra, né? Reta escavadeira, e ele é enquadrado no anexo 3. Pois é, mas no meu entender, não pode reter. Só que eles estão retendo o dinheiro dele e não dá comprovante de nada. Ele não fornece nenhum documento para poder coisa. Como é que ele está dando bitributação? Está cobrando 2 vezes o imposto. Eu já mandei aqui para ele. Está tendo sessão de mão de obra, então? Tem, sessão de mão de obra. Pois é, sessão de mão de obra, conforme o artigo 112 para frente lá da IN 971, vai ter que ter a retenção. Porém, se tiver retenção, ele não pode ficar no anexo 3, não pode ficar no simples. Ele pode ser excluído. Ô, Fábio, mas frete não é sessão de mão de obra, é? Não, ele está cedendo mão de obra para trabalhar, que eu estou perguntando. Se tiver sessão de mão de obra, tem a retenção. Aí, o Vanildo, fala para nós aí. As máquinas trabalham, as máquinas que vão prestar o serviço, né? Não é que eu tenho, por exemplo, ele pega... As máquinas têm serviço de terraplanagem? Não, é de limpeza lá dos pátios, entendeu? Vão tirar a cama da coisa lá. A limpeza do pátio. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Boa noite. Duas coisas estão erradas aí. Ou seja, você está fazendo cessão de mão de obra e a pessoa lá está retendo, do ponto de vista de quem é o tomador do serviço, ele está correto, né? Porque ele vai a cessão de mão de obra. Do seu ponto de vista do seu cliente, ele não poderia estar no Simples Nacional, porque é vedado, de acordo com o que você falou que está no anexo 3, não pode, né? Então, você tem que ver a situação, ou seja, ou ele deixar de prestar esse serviço lá, ou conversar com eles lá, aprofundar isso aí, saber é sessão de mão de obra ou não. Se for, ele não pode estar no Simples. O ponto é esse. Ou eles lá estão enquadrando errado, não é sessão de mão de obra, eles não podem reter. Se ele não for considerado sessão de mão de obra, não tem retenção. Deixa eu explicar como que é. A nota é tirada assim, locação do caminhão e locação da máquina para a empresa. Entendeu? É tirada a nota do empregado. O empregado é dele? Ele que presta o serviço, é só ele que trabalha, não tem mais ninguém, não tem empregado. Não tem empregado, não? Ele que faz o serviço lá? Não, ele mesmo que vai e presta o serviço. Só que ele aloca a máquina. A nota é tirada a prestação de serviço de locação de reta escavadeira de caminhão. O Fábio, dá uma olhadinha na 171, 971 agora, do INSS, certo? Se é caracterizado como aluguel ou cessão de mão de obra. Mesmo fornecendo o empregado, o dono fazendo a limpeza, será que é considerada sessão de mão de obra e o anexo 4, Fábio? Antônio, fala. Senhor Veraldo, eu estou entendendo o seguinte, se ele está lá no anexo 3, corretamente, seria locação de bens móveis, né? Que está locando um caminhão e locando uma reta escavadeira, pelo que eu entendi dele falando aí. Nesse caso aí, o tomador do serviço lá está retendo indevidamente, porque ele não está empregando mão de obra. O próprio dono da empresa, ele está executando o trabalho, pelo que eu entendi falando aí. Então, ele não tem locação de mão de obra, ele tem locação da máquina. Agora, ele pode até tratar da locação de bens sem operador e com operador, porque quando ele trabalha com locação com operador, ele está dando uma cessão de mão de obra. Sem operador, aí não seria cessão, porque se é o próprio empregador, o próprio proprietário que está fazendo, então ele pode tratar como locação sem cessão de mão de obra, sem operador, porque ele vai lá, ele mesmo executa o serviço. Então, a retenção está sendo indevida no meu ponto de vista aí.
Aí caberia o quê? Ao senhor, ele que é o contador da empresa, entrar em contato com o contador da empresa, ou financeiro da outra empresa lá, que é o tomador de serviço, e acertar esses detalhes. Inclusive, apresentar para ele a legislação normativa da Lei Complementar 123. Ficou... Vanildo, fala. E aí, Antônio, a alocação não teria, porque se ele está alocando o equipamento, não teria nada de ISSQN, né? Porque pelo que eu entendi, está retendo INSS, não é isso? Exatamente. Eu entendi ele falando aí que está retendo INSS, não é ISSQN, não é isso? Pois é. Está retendo o INSS, não é pago, o ISS também, a prefeitura cobra também. Não, ISSQN é isento, ISSQN é isento, não, ISSQN de locação de bens é isento, não existe não, a prefeitura... É isento, Pois é, a prefeitura não acertou, eu tive que deixar cobrar eles no sistema deles, com a lei do município. Ele tem que emitir uma nota de prestação de serviço e uma de locação. Agora me ouvindo. Tá. Vanildo primeiro, Ina. Isso aí tá com cara de ser cessão de mão de obra, mas o Eudes tocou um ponto aí, eu fiquei em dúvida. Eu queria até... Onde que está isso? Dizendo que quando é o sócio, nesse caso aí, não é considerado cessão de mão de obra, pelo fato de ser sócio. Me parece 971, do INSS. Em 971, acho que é artigo 120, por ali, fala que quando é executado pelo próprio proprietário, desde que tem um teto só, me parece que são 20 salários mínimos. Da Previdência, não é isso? Tem um teto, não é todo o teto da Previdência, uma coisa assim, parece. Isso. Tem um teto, Vanildo? Oi. São 12 mil hoje, né? Bom, eu falo assim, porque como ele é o proprietário da empresa, e ele vai lá e ele mesmo executa o serviço, ele pode tratar isso como não cessão de mão de obra, como locação sem operador, porque é o próprio proprietário que está fazendo. Ela abre só esse parênteses aí, porque quando você tem aquela prestação de serviço, não é de locação, mas quando ele é executado pelo próprio empregador, aí tem um limite máximo ou é duas vezes, parece o limite, uma vez ou duas vezes o limite máximo do teto da Previdência. Isso está lá na 971. Mas nesse caso aí da locação, porque ele está alocando o imóvel, o bem móvel, sem o operador, porque aí quem executa é o próprio proprietário, ele não tem, o INSS dele ficaria baseado no prolabore dele, se ele tiver retirando o prolabore, contabilizando, se não tiver, então assim, por isso que tem que acertar esse detalhe entre o locador e locatário para ver exatamente essas bases, porque se for tratar dessa forma que ele falou para nós aí, já está sendo retido indevidamente. O primeiro passo aí é ver o contrato, como é que foi feito o contrato e a emissão da nota. A isenção nesse caso aí está lá na 971, artigo 120, parágrafo 2º. Como eu falei. 971. Você leva para ele lá e mostra para ele, o contador da empresa. Nesse caso específico. Eles já falaram tudo aí, mas o Fábio falou uma coisa interessante. Eu acho que o contrato que está equivocado. Quando é locação de bens móveis, não é prestação de serviço. Não deve ter colocado a observação, tem que ser sem o operador. Porque se colocar com o operador, aí o município, o contador lá, tem razão de estar retendo. Tem que ver o contrato. Eu tenho quase certeza que eles colocaram com o operador, porque com isso eles ganham mais o serviço. Vai pagar o operador. Então, é o contrato que eu acho que está errado o contrato. Porque todos os municípios têm assessoria, sabe que locação não incide o ISS e nem INSS. Eu acho que ele deve observar o contrato. A cláusula lá, com certeza lá com o operador, porque com o operador, ele recebe o serviço do operador. Isso que é o equívoco. Pede para ele olhar o contrato, por favor.
Alguém mais quer falar? Então, Antônio, fala. É só para complementar o que o evangelista falou aí a respeito. Eu acho que o João Evangelista mesmo falou a respeito do artigo 120, né? Ela fala que a contratada não possui empregado, serviço prestado pessoalmente pelo titular ou sócio, se o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição cumulativamente. Aí tem a dispensada retenção. 2 vezes o limite máximo dá 11 mil. R$12.202. 12 mil. O faturamento dele, é esse? Não, tem meses que eles vão juntando serviço lá e depois tiram uma nota só, né? Aí eu ultrapasso isso aí. Né? Agora dando. Não, mas de qualquer forma tem que pegar o contrato. O contrato vai ser a peça-chave dele lá, né? Porque a Lei Complementar 116, que trata do ISSQN, ela já fala que a locação ela é isenta, né? Então, se o prefeitura está cobrando o ISS, porque você que está avaliando o contrato. Então tá certo, eu vou verificar. Falou, Tem alguma pergunta? Vamos ver se tem. Tem uma pergunta aqui. Zé Valdo. O Zé Valdo que respondeu já. Tem mais alguma pergunta lá no chat? Também não tem? Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Eu quero fazer uma pergunta só, Bernardo. Posso fazer? Pode. Bom, eu quero ver o seguinte. Lá no artigo 60 do STE, lá fala que tem que, quando as empresas vendem mercadoria isenta, ela tem que fazer um estorno proporcional à entrada do ICMS, né? Eu queria saber se tem algum colega que tem alguma empresa que utiliza dessa modalidade, que tem que fazer esses estornos mensalmente ou eventualmente. É a firma sua do Simples ou o que é? Não, do presumido ou real, tanto faz, né? Porque aí ela tá dentro ela paga recolhimento do ICMS normal. Do ICMS. Ela faz recolhimento do ICMS normal. É porque o artigo 60 ela fala que quando tem que fazer o estouro proporcional, quando tem mercadoria isenta, né, ou não tributada dentro do Estado, ela tem que fazer. Mas se ela entrou tributada, né? Se ela entrou tributada, e você vende ela. Se ela entrou tributada, você vende ela. Mas ele faz alguma coisa nessa mercadoria para ela ficar isenta? Ele industrializa? Não, é porque às vezes, por exemplo, o produto agropecuário dentro do Estado ela é isenta, né? Se comprar fora do Estado e vender dentro do Estado, ela é isenta, né? Então, eu acho que você sabe muito mais do que eu aí. Ele vai tornar a entrada, porque a mercadoria, ficou bem clara, a mercadoria, se ele comprou 100 sacas, ele vendeu, ele vai vender essas sacas, ela entrou tributada e ele aproveitou o crédito dela, certo? Ele compra tributada. Ele não pode já excluir, certo, na entrada, o crédito CMS? É porque não sabe como é que ele vai vender, se é isento ou é tributado, né? Pois é, mas se ele vender para dentro do Estado, é isento. Se vender para fora, é tributada, né? Exatamente. E se eu comprar dentro do Estado isento e vender para fora, eu pago ICMS normal. E eu não posso me creditar. Esse aqui é um dos problemas do gargalo. Porque aqui o artigo 60 diz assim, ó, quando houver saída ou prestação isenta ou não tributada, juntamente com saída ou prestação tributada, o estorno deve ser feito na proporção em que estas saídas ou prestações isentas ou não tributadas representam do total das saídas e prestação do mesmo período. Certo. Então ela fala assim, que ela tem que ser proporcional à saída. Agora, se eu vender só isenta no mês, dentro do mês, todas que for vendida isenta não tiver tributada, aí é onde tem essa questão que fala assim, que se a mercadoria entrou tributada e saiu isenta, já misturou com a isenta, e aí misturou com a isenta, eu não tenho como segregar, isso aí é complicado, né? Não, mas o controle de estoque pode fazer isso? Dentro do controle de estoque, ele pode fazer, eu estou saindo mercadoria, tantas peças, tanto disso, a mercadoria vai ser isenta. Aí ele pode estornar o crédito.
Da entrada. É porque assim, ó, porque entrou um determinado produto. Dentro do estado, entrou fora do estado. O mesmo produto. Como se diz, vai para um monte, um só. É. Porque senão teria que classificar dentro na entrada a compra isenta, a compra tributada. Pelo CST. Pois é, a entrada, ela tem a entrada de mercadorias isenta e tributada. Só que no estoque, ela vai somar no total. Na hora que eu estou vendendo, eu não tenho, aí não teria como separar o que eu tinha do isento, o que eu tinha de tributado, ou se vai misturar tudo, é mais complicado. Porque senão a empresa tem que ter um controle de estoque do mesmo produto, ou se ela tem 10 produtos, ela teria que ter 20 controles de estoques. Porque, por exemplo, 10 tributados e 10 isentos. Então, eu queria saber se alguém está passado por essa situação, como é que está trabalhando. Quando eu trabalhava nessa época que tinha, essa legislação era bem antiga. O que acontece? Eu tinha produto que entrava tributado e eu vendia dentro do estado isento e para fora era tributado. Aí eu tinha que fazer uma regra de 3 para fazer a proporcionalidade da saída interestadual e a estadual. E fazer o estorno do crédito que eu vendi dentro do estado. Aí eu tinha que fazer esse estorno no livro e fazer toda a operação. Eu acho que ainda dentro do livro de apuração. Fazer isso. E o que ela falou, o estorno deve ser feito na proporção em que essas saídas ou prestação representam do total das saídas. Faz uma regra de 3, você faz uma regra de 3. Tá? Dentro do livro de apuração. Na hora de fazer a apuração. Faz a regra de 3. Aí você vai fazer o estorno apenas daquela parte que você vendeu dentro daquela proporção da saída interestadual e estadual. Fazendo uma regra de 3, você calcula o ICMS e faz o estorno daquele que você vendeu dentro do estado. Você vendeu como isento. Para não ficar prejudicado a operação. Porque você não sabe quanto você tem. Senão eu teria que controlar o estoque de mercadoria que ele vendeu dentro do estado, o ICM que entrou dentro do estado, que ele usou, aproveitou, que saiu que vem de diversos estados, pode vir até com uma alíquota diferente. Então é por isso que eles exigiam essa regra, fazer uma regra de 3 e fazer um estorno proporcional. Respondeu, Elson? Sim. Alguém era mais ou menos o sentido, eu só queria, igual perguntei se tinha alguém passando por essa questão, é só para a gente ver, é só mesmo para clarear também o ponto de vista nosso aqui. Tá. Obrigado, Bartolomeu. Quer perguntar? Alguém mais quer perguntar, pessoal? Eu quero, presidente. Deixa eu fazer uma pergunta aí para os colegas. É o seguinte, lá no SPED de contribuição, eu não consegui encontrar lá a tabela dos produtos alíquota zero PIS e COFINS. Encontrei só da contribuição social. Existe essa tabela lá no SPED ou só aquela tabela do monofásico? Algum colega sabe, por gentileza? Alguém quer responder aos colegas? Evangelista, eu não entendi bem como é que é a questão dentro da... Ela é isenta do PIS e COFINS? São as mercadorias, Eulis, é uma empresa do Simples Mercado. Aí, por exemplo, eu estava vendo, estou estudando aí, que o feijão, por exemplo, tem o feijão, o arroz, farinha e alguns outros produtos aí que eles... está na alíquota zero lá da 10.925, ele tem a alíquota reduzida a zero. PIS, COFINS. Mas não fala contribuição social. E lá no SPED da contribuição social, no SPED de contribuição, eu encontrei a tabela só da contribuição social, alíquota zero. Ou quando é alíquota zero da contribuição, automaticamente é do PIS e COFINS? Olha, eu entendo o seguinte, porque ela é classificada de acordo com o CST. Porque igual eu estava fazendo a pergunta anterior... Exatamente, eu tenho... CST é o 006 lá. 006 é isento, o 006 é isento e o 007 é o não tributado, ou a alíquota zero, um negócio assim, por isso que tem que ser classificado. Agora, essa classificação ela é feita de acordo com o NCM. Não, pois é, o NCM está lá na 10.925, você pegar ela lá, já está lá, você pega e confere, ela vem na nota certinho do fornecedor, a classificação. Porque você falou que ela é do Simples Nacional, aí você falou que é da contribuição social. Então, a contribuição social não saberia dizer se ela tem. Porque eu tenho empresa do lucro presumido, igual estava na minha pergunta anterior,
ela não paga PIS e COFINS também dentro do Estado. Né? Aliás, nem fora do Estado. Ela é isenta, o produto tributação alíquota zero, que é o produto agrícola, ela é alíquota zero. Então, a classificação ela é feita de acordo com a NCM. A hora que o sistema já faz a NCM, ele já joga a alíquota zero e classifica o gênero lá no produto. Pelo NCM. Né, o gênero, pelo NCM, vai lá o gênero, porque aí tem o gênero, que é, no caso, que semente, mudas, defensivo agrícola, então são os gêneros, ou máquinas, equipamento, quando tem tributação monofásica, então classifica por ali. Então, essa classificação não é... Aí dentro do SPED fiscal, ela dentro do SPED de contribuições e do SPED fiscal, ela vai lá todo junto, porque não sei se eu já tiver a curiosidade de ver, porque todas as informações que estão dentro do SPED de contribuições estão dentro do SPED fiscal também, só que com alguns detalhes a mais, às vezes em algum e outro. Ô, João, mas quando você pega o XML, ele está com a alíquota zero lá cadastrado? Não, eu não aprofundei no XML de saída da empresa, com certeza eu não sei dizer. Esse aqui é o problema, porque a pessoa põe a alíquota dentro do XML, certo? Então, automaticamente, os programas vai puxar o que está na nota fiscal, porque não se pode estar mudando a nota fiscal. Não, sim. Eu estou só aprofundando o conhecimento para poder levar para o pessoal lá, discutir com eles para a gente ver, porque a empresa é do Simples, não tem esse controle lá e no cadastro do produto na hora, entendeu? Então, eu quero discutir os cadastros lá do produto para poder a gente colocar essa opção. Abrão, fala. Beleza, Ildo. Obrigado. Ô, João, Fala, a empresa que está no Simples Nacional, ela não goza do benefício do alíquota zero. Então, não pode usar a alíquota zero. As empresas do Simples Nacional, isso aí foi até já pacificado pelo Supremo, as empresas do Simples Nacional não podem usar o benefício da alíquota zero, PIS, COFINS e da contribuição. Vamos olhar com mais carinho, né, João? Abraão, mas é o seguinte, na 10.925 não fala sobre isso. Onde é que fala? Eu não lembro aqui agora o artigo, mas você pode estudar ela direito, e lá tem um campo até pequeno lá que fala sobre isso. Inclusive, a Receita Federal, aí, algum tempo atrás, autuou todas as empresas do Simples que usou desse benefício aí da redução, quem tem alíquota zero. Você pode olhar com carinho lá na legislação que você citou aí, que você vai achar o campo, porque essa legislação é um pouco grande, né? Então, a gente não lembra. Você pode olhar com carinho, empresa do Simples Nacional não pode usar desse benefício do PIS e COFINS e contribuição de alíquota zero. Ô, Abraão, me parece se essa alíquota zero for nacional, se pode. Ela não pode ser regional. Como é que é, Veraldo? Não entendi. Se essa alíquota zero é nacional, aí pode-se usar. Agora, se fosse regional, que não poderia. Não, mas a alíquota zero aí é do PIS e COFINS, é nacional, né? Abraão, mas é igual o Eudes colocou aí, todos os produtos agropecuários que está lá, entendeu? É nacional. Não, João, essa lista aí, que está com a alíquota zero, ela é imensa. Praticamente todos os produtos da cesta básica e mais alguns outros produtos. Ela é uma lista muito grande que está com a alíquota zero, né? Não é uma lista pequena, não. São vários produtos. Não, pois é, mas eu estou tratando especificamente dos produtos agropecuários, que é o que me interessa no momento, entendeu? Aí você tem que olhar lá na legislação se ele está com alíquota zero. Se tiver e for Simples Nacional, você não pode usar. Não, tudo bem, aí você me falou. Agora, por que eu não posso usar? Onde que está? Aí o senhor tinha que me falar, né? Aí nós vamos procurar. Vou procurar isso aí. Eu vou dar uma olhada na legislação, talvez o Fábio tem ela aí. Porque essa legislação é grande, a gente tem que pesquisar, entendeu? Vanildo, fala. Não posso te passar. Porque tem alguns escritórios. Espera um pouquinho, Fábio. Tem alguns escritórios aí, algumas pessoas, algum pessoal aí, inclusive da escritório de advocacia, que os colegas já sabem. Eles estão chegando junto pra caramba nesse pessoal do Simples Nacional, entendeu? Ô, Vanildo, fala.
Eu não sei se o colega já chegou a dar uma olhada, lá no portal do SPED, lá no, onde tem as escriturações do SPED, lá na parte de FD Contribuições, você entra lá em Downloads, e lá tem as tabelas que o programa da FD Contribuições usa para validar essas coisas. É bom você dar uma olhada nessas tabelas, que lá tem explicando toda essa parte de tributação de alíquota zero, é outro tipo de alíquota, o que chamam de monofásico, que é o que mais se aplica para empresas do Simples. A questão do doutor Abraão, eu vou até dar uma estudada depois, que sinceramente, eu não sabia disso também, não. Então, vou dar uma aprofundada em questão de alíquota zero. Mas lá tem a questão dos monofásicos. Eu sei que tem, por exemplo, um exemplo mais comum em caso do supermercado é perfumaria, toucador. Então, e em relação ao que você falou aí dessas empresas, meu Deus, eu já passei por isso aí, empresas do Simples, normalmente, não tem esse controle todo para poder apurar esses produtos monofásicos. Aí inventa de aparecer essas consultorias. Aí, quando você vai chegar a fundo, eu já peguei muito cliente com isso, a consultoria vai lá e retifica os PG10. Aí eu falei, mas vamos pegar os produtos que ele vende aqui, vamos pegar um mês aqui que ele apurou. Eu fui olhar lá, produto por produto. Fui nessas tabelas. Eu falei, não tem nenhum MCM aqui, o que se aplicaria da atividade dele, que é possível ter produto monofásico. Então, ou seja, treta lá. Eu falei, olha, desde que não seja com o meu certificado, eu não aprovo isso aí. Eu orientei o cliente, mandou o e-mail. Não, Vanildo, existe muito, cara. O arroz, o feijão, a farinha, todos estão lá e todos... Não, eu sei que existe. É grande. Tem muita treta nisso aí. Vanildo, essa relação aí de alíquota zero, ela é imensa. Agora, veja bem, você não pode fazer confusão com monofásico com alíquota zero. Não, ninguém está fazendo confusão, não. Os produtos monofásicos também tá lá. Agora, a alíquota zero está bem especificado. Não pode fazer essa confusão. Monofásico, a empresa do Simples Nacional pode excluir da sua base de cálculo, do PIS e COFINS. Mas o alíquota zero não pode. Pode olhar na legislação. Nosso amigo Fábio aí é doutor nesse assunto, pesquisa. Mas eu vou olhar amanhã e te passo com precisão isso eu tenho certeza absoluta. Acontece muito isso aí em supermercado, restaurante, e algumas empresas aí que trabalham com material agrícola. Fábio, fala. Monofásico pode. Monofásico, sim. Monofásico é uma tributação exclusiva. Tributou, acabou. A sequência seguinte não tem que pagar mais imposto. Exatamente. Se é alíquota zero, se é alíquota zero, ela já sai zero, é zero até o final. Pois é, mas a legislação fala que o Simples Nacional não pode usar o benefício da alíquota zero. Esse é o problema. Já brigaram aí, já foram até no Supremo e perderam. Eu tenho certeza absoluta. Fala, Fábio. Bem, o doutor Abraão está com razão. O monofásico, ele é amparado no Simples Nacional, tal qual a substituição tributária, ou seja, a empresa não está deixando de pagar, ela já pagou, por isso que você exclui lá do Simples Nacional. Agora, no caso da alíquota zero, é a mesma coisa do ICMS. Só é permitido, lá no artigo 21, se eu não me engano, da Lei Complementar 123, fala que as empresas do Simples Nacional não podem aproveitar crédito nem benefício, salvo aqueles que está expresso, que a lei foi criada expressa e já fala, esse benefício alcança o Simples Nacional. Como, por exemplo, o caso do ICMS das confecções lá. Quando deu a isenção do ICMS, especificou que era para o Simples Nacional. Aí pode ser usado o benefício. Mas a lei que o João leu lá, ela trata da alíquota zero, mas ela não fala que aquele benefício também é para a empresa do Simples. Esse é o problema. Vamos olhar isso, Carinha. Antônio. É exatamente o que o senhor Avão falou aí, das empresas do Simples Nacional, que não pode gozar do benefício, né? O professor Fábio falou aí também. O monofásico é diferente. Né? Complementando aí a questão das empresas que estão batendo em cima dos escritórios, estão em cima das empresas para fazer zerar os PG10, esses valores aí. Ontem mesmo o Rangel publicou uma matéria no grupo que a Receita Federal está começando a agir, né? Tem agido em cima dessas falsas
deduções aí que as pessoas estão sendo atuadas por causa dessas retificações indevidas aí. A alíquota zero e com monofásico, não fazia confusão. Geraldo. Espera aí, ô Fábio. O Vanil levantou a mão primeiro. Respondendo o colega, o seu Abraão está 100% correto. É recurso extraordinário lá, que chama de RE 1199-021, e é repercussão geral, tema 1050. É a decisão que falou que isso aí, essa lei aí 10.147/2000, no caso de alíquota zero, empresa do Simples, não se aplica. Tá bom. Eu vou defender, peraí, Fábio, não vou defender o Joana, mas eu pergunto, essa alíquota zero, ela é gerada quando? É um benefício. O benefício, isso é um benefício, certo? É o benefício que é básica. Por que a alíquota zero? Eu sei que tem IPI de alíquota zero, IPI, mas PIS com fim da alíquota zero? Por exemplo, o arroz é um produto que o governo procura para baixar o preço, ele isenta o PIS e COFINS. Mas só para as empresas de lucro real presumido? Só, porque quando você opta pelo Simples Nacional, você tem que botar o peso na balança. Compensa eu ir para o Simples Nacional, eu vou ter que abrir mão dos benefícios da regra geral. Você tem que analisar antes de entrar. Agora, o que eu queria ressaltar é que eu até falei de manhã para o Otávio, o Vanildo falou aí uma coisa importantíssima, que eu havia falado de manhã. A empresa chegou, eu vou fazer eu estou aqui com um advogado que quer fazer a compensação do PIS e COFINS lá, o PDComp lá, tudo bem. Não dê o seu certificado digital e mande a empresa fazer um contrato de prestação de serviços de consultoria com esse escritório e a empresa fazer um certificado digital, fazer uma procuração para o certificado digital para o nome daquele escritório. Que lá na frente, se der problema, ela pelo menos ela tem como caracterizar que aquele escritório foi que fez a burrada lá, o acerto. Porque o que está acontecendo? Tem gente aí fazendo crime perfeito. O que é? Eu chego no escritório, eu chego na empresa e falo, eu quero fazer aqui o crédito do PIS e COFINS, aqui recuperar seu PIS e COFINS que foi pago em devido monofase. Aí pega o certificado digital ou do contador da empresa, o nome dele não aparece em lugar nenhum. Crime perfeito. Fala, Antônio. O senhor tinha falado a respeito da lei que o senhor disse que não conhecia, então a lei 10.925, ela trata desse assunto dos produtos da alíquota zero do PIS e COFINS, que é exatamente, e principalmente a maioria deles no produto da área agrícola. Mas que toda lei tem uma outra moeda, certo? Mas por que discriminar o Simples Nacional, hein? Não é discriminar, não, porque nesse caso aqui ele vai pagar ICMS normal, né? Ele vai pagar ICMS normal. Se ele compra dentro do estado isento e vai vender para fora do estado, ele paga ICMS normal. Agora, desses produtos, a maioria deles, por causa do incentivo, é como se fosse um incentivo. Então, o artigo 1º da Lei 10.925, ela tem vários, ela elenca aqui nos corretivos de solo, adubo, fertilizantes, semente, inoculantes, né, farinhas, leite pasteurizado, industrializado, queijo, tipo mozzarella, minas, prato, tudo isso aí, soro de leite. Então, são vários produtos que têm esse benefício. Essa aí é mais ou menos igual do IPI, certo? Que se afirma do Simples Nacional. Mesmo que a mercadoria é isenta, mesmo que a mercadoria é alíquota zero, e ela é uma indústria, ela paga de qualquer jeito o IPI no Simples Nacional? Inclusive, Everaldo, foi até bom você ter colocado esse assunto, que a maioria dos produtos, ela diz aqui quais são os códigos da TIP, que elas estão enquadradas para ter esse benefício do PIS e COFINS, elas também estão vinculadas ao produto, ao IPI. A maioria deles aqui tem produto classificado na TIP, de tal e tal, né? O capítulo tal. Então, assim, é muito extenso, a gente não vai elencar, mas... Então, a maioria dos produtos, ela tem a classificação também, ela tem a isenção do PIS e COFINS, a alíquota zero, baseado também na TIP.
É porque é o seguinte, mesmo a alíquota zero do IPI, certo? Quando chega no Simples Nacional, eles consideram a alíquota zero, ele paga normal o Simples Nacional. Não é assim, ó? Abrão, fala. Everaldo, é por isso que muitas empresas aí têm saído do Simples e para o lucro real, justamente por causa desse PIS e COFINS com alíquota zero, entendeu? Que a legislação entende o seguinte, que as empresas do Simples Nacional já têm muito benefício, então não poderia ter mais esse benefício, entendeu? Agora, com a relação lá que o presidente do CRC está falando sobre esse negócio aí, eu até já comentei isso aí no grupo outras vezes aí há algum tempo. Eu levantei essa empresa, levantei o CGC dela, o quadro societário, pesquisei na OAB, eles não tem nada na OAB, pesquisei no CRC, eles não são registrados, e eles fizeram um trabalho grande aí, quase que no Brasil inteiro, em cima de monofásico. Só porque, no caso do meu cliente, ele não tinha um item que era do monofásico. E ele foi lá e alterou os últimos 5 anos, pegou o certificado da empresa, pegou uma procuração, para você ter noção, a procuração para valer até 2050. E quando eu descobri isso aí, eu fiz um processo grande, mostrei para a empresa, para poder eu me livrar de estar participando desse negócio aí. Então, se vocês têm esse cuidado, levanta quem fez. Eu peguei até o ID lá deles, lá do certificado, levantei a vida dessa empresa todinha, para mim poder provar que eu não participei dessa merda aí, entendeu? E fiz uma correspondência para o empresário, acusando toda essa situação, para mim poder livrar aí. E a Receita Federal agora está em cima desse povo tudo aí, porque não foi pouca coisa não, viu, gente? Foi muita coisa. Pois é, Abraão, eles estão atuando aí agora, inclusive, certo? Eu não sei se vocês, a gente, é o que eu falo sempre aqui, que a contabilidade começa pela emissão da nota fiscal. Se for emitido nota fiscal, o contabilista pode alterar alguns dados que constam nessa nota fiscal? Não, Everaldo, eles foram lá e retificou só o PGDAS. Pois é, eu estou perguntando. Botou lá tudo como monofásico. Pois é, eu estou perguntando, pode fazer isso? Não pode, não pode. Ó, isso aí é para alterar a monofásica, ele tem que primeiro alterar a nota fiscal, né? Para primeiro e falar que é. Exatamente. A nota fiscal lá não fala nada que é monofásico, nem na compra, nem saída. Mas eles vão lá e alteram os últimos 5 anos, cobra 20%. E tem uma coisa, eles convencem o empresário a falar assim: você não precisa consultar seu contador. Se você consultar, ele não deixa fazer. Eles têm esse cara de pau para fazer isso. Tá. Espera aí, Vanildo. Espera um pouquinho, Vanildo. Vanildo. Fala, Vanildo. Seu Abraão, seu Everaldo, eles não mexem em nota fiscal. O que eles fazem? O faturamento lá, a receita total, continua igualzinho, o mesmo valor. O que eles fazem é segregar lá parte dessa coisa, dizendo que parte daquela receita tem produtos monofásicos, então ele vai lá na apuração e diz que o PIS e COFINS é monofásico. Tipo assim, de 100 mil, eles pegam lá 30 mil desses 100 foi produtos monofásicos para PIS e COFINS. Então, ou seja, a receita, depois disso, eles fazem uma perda de conta pedindo de volta a diferença. O Vanildo, concordo plenamente com o que você está falando aí. Que faz com o certificado da empresa. Agora, o contador poderá, olha bem, o contador poderá, se ele deixar isso, ele está aceitando isso, certo? Ele vai lançar sem o PIS e COFINS, certo? E qual seria a situação do contador futuramente? Everaldo, é isso que eu estou falando. Eles fazem o contrato da empresa, vai lá, discute com a empresa, eles não deixam a empresa conversar com o contador. Um é cliente meu, o outro não é amigo do meu cliente, entendeu? Eles foram lá e convenceram não falar com o contador. Quando chegou o crédito na conta, porque a Receita Federal libera isso aí dentro de 60 dias. Você vai, altera tudo, faz a solicitação, a Receita libera isso fácil. A Receita, se você entrar lá, você fica bobo. A Receita não pergunta nem o porquê, mas ela libera tudo. É um trem mais fácil do mundo de fazer fraude.
E eles fizeram isso aí num cliente meu, fizeram num amigo de um cliente nosso, entendeu? E é um absurdo, Ivanildo. No meu caso, Ivanildo, não tinha um produto no monofásico, e eles colocou como 100% da receita na monofásico nos últimos 5 anos. O cliente recebeu de volta 240 mil, agora está com problema com a receita. Fala. Pode falar? É o Fábio agora. Tá. Liga, Fábio. Aqui no sindicato eu tive vários casos, inclusive eu consegui evitar vários, inclusive eu cheguei para o contador, falei com o cliente dele, falei, só eu estou indo aí com a polícia, que isso aí você não tem produto monofásico. Aí o empresário falou assim, não vem não, porque o camarada que está fazendo isso aqui é sobrinho da minha mulher. Olha só. Depois você está bem de sobrinho. Você é ladrão. Aí, então, não vou fazer mais, não. Agora, outra coisa. Hoje eu recebi a ligação, já estão com outra forma de fazer a compensação de crédito, agora no que diz respeito à Previdência. Não sei se vocês já tiveram algum caso desse. O advogado alega que a empresa tem direito a restituir a parte de terceiros. Eu estive pesquisando, realmente é uma demanda jurídica que não tem decisão do STF ainda. Você pode até fazer, mas é arriscado, já tem decisões de esferas monocráticas, algumas decisões que está dando favorável para a empresa, mas né, é um caso arriscado. O contador me ligou hoje, eu dei uma estudada, falei para ele, passei um material para ele, falei que a empresa tem que estar ciente que pode ganhar e pode perder. Agora, ela vai pagar, geralmente os caras querem receber o dinheiro antecipado, é arriscado, né? Mas vocês vão ver muito daqui para frente agora essa parte também da questão da Previdência Social. Não sei se o Vanildo já viu um caso desse, Antônio Eudes e os demais aí. Fala, Vanildo. Não, desses casos aí não. Eu vi os casos falando de a empresa lá mentindo lá, colocando um RAT que não procede, um RAT menor para pagar menos. Isso aí eu vi. E a respeito desse monofásico, dos casos que eu peguei, Sobral, eu descobri lá pela caixa postal, quando chegou aquela porrada de mensagem lá de... Foi deferido lá o negócio de pedido de restituição. Aí depois, junto com isso, o negócio na conta. Eu falei, mas onde é que veio isso aqui? Não, é um crédito aí que eu entrei na justiça. O empresário teve a cara de pau de vir falar isso. Não, um crédito aí que eu entrei na justiça e a Receita agora está devolvendo o dinheiro. Depois fui aprofundar isso aí, eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio que não está certo. Aí fui ver as apurações do Simples, estava tudo retificada. O cara pegou lá todo mês, acho que ele pegou uns 60% e colocou como monofásico. Ele não foi olhou nesse ponto aí, ele não colocou tudo, não. O cara não tem um produto monofásico. Bem, Fábio, quer falar? Não, né? É o seguinte, pessoal, eu estava conversando com o pessoal que foi eleito no Conselho. A partir de 2022, vai haver um relacionamento entre o sindicato, o Conselho e outras entidades contábeis para a gente procurar a Receita Federal para que haja uma divulgação, certo? Para que barre isso aí, certo? A gente vai colocar mensagem para o contabilista, não entre nessa, certo? Porque vai haver a consonância sindicato e conselho. Porque anteriormente havia um individualismo muito grande, só o conselho ia lá e resolvia, certo? Aí não tinha aquela pujança, certo? Aquela vontade da classe contábil. Agora, eles prometeram fazer um relacionamento com o sindicato, SESCOM, sindicato e conselho, para que a gente vá lá na Receita Federal e podemos exigir da Receita Federal que ela não libere qualquer incentivo, qualquer devolução, se não houver anuência do contador, certo? Essa é a ideia nossa. Alguém mais quer falar? Abrão, fala.
Everaldo, é uma situação, o Vanildo falou, talvez ele olhou lá como é o processo de devolução. É uma situação simples demais, Everaldo. Qualquer um, não precisa ser contador, nada, qualquer um faz esse pedido de devolução. É um trem assim, horroroso. Mas o que eu quero falar é o seguinte, hoje eu vi uma nota do presidente do Sindicato do Comércio Atacadista, que eu acho que vai vir agora uma enxurrada de demanda aí. Eles conseguiram, porque essa questão do ICMS, energia elétrica, telefone, as coisas, acima de 17%. Então, o Sindicato do Comércio Atacadista já conseguiu um processo lá para que as empresas devolvam essa diferença para as empresas. Porque o Supremo julgou que não pode cobrar ICMS da energia além de 17%. Então, só isso. Hoje eu já estou só... Deveria ser menor, né? Que é essencial, a energia é essencial, devia ser menor, né? Pois não é, maior. A energia é 30%. É supérfluo a energia? Pois é, e o Supremo jogou isso aí que não pode cobrar mais de 17%. Tá e se você quiser, Everaldo, entrar em contato lá com o presidente do comércio, ele chama Paulo Diniz, do Comércio Atacadista, ele já tem esse processo, já está iniciando, para poder recuperar nos 25 anos o que foi pago acima de 17. Aí, seguinte, aí que é uma beleza, certo? Vai ser uma briga grande isso aí. Não, aí é onde que Mas é dentro da entra... justiça. Aí é o onde sindicato que está fazendo. Olha, aí é onde que entra a contabilidade. Porque eu estava vendo que muita gente não lança a energia nem a água no livro de entrada. É assim? É demais. Então, como é que ele vai querer, certo, receber crédito se não está nem lançado no livro de entrada? Aí é o seguinte, aí vai acontecer. Acabou a luz. Acabou a força, né, Everaldo? Acabou a luz. Aqui no escritório, hoje, lá no escritório, acabou a luz do que... Não, mas na realidade é porque está travando a internet. Aí como é que ele vai fazer? Entra aí, pessoal. Aí é o livro de entrada. Aí é o seguinte, se ele não lançou no livro de entrada, a multa é 25% do valor da nota, não podendo ser inferior a 157. Não sei se esse valor aumentou, certo? Agora ficou interessante. A pessoa não lançou o livro de entrada, então ele vai pagar a multa formal. Se ele quiser pagar, se ele quiser o crédito. Aí que valeu os lançamentos do livro de entrada de toda a energia e da água, né? E o telefone também. Telefone também. Muita gente não lança, não. Viu? Não lança, não. A minha briga disso aí há muito tempo é grande, porque o próprio empresário não manda os salões para gente. Então tem que brigar feio para vir. Eu lanço e ainda põe nos pés fiscal ainda. Eu lanço tudo e põe tudo. Tem que lançar, obrigatoriamente tem que lançar o livro de entrada. Alguém mais quer fazer pergunta? Pode abaixar a mão, né? Então, se não querem mais, um Feliz Natal para todos. Fábio, fala. Não, eu só queria dizer o seguinte, com relação a essa questão da Receita Federal, a Receita Federal ela tem o seguinte entendimento. O empresário, ou ele sabe, ou ele deve ser bem assessorado para saber que ele só pode requisitar crédito de forma legal, sob pena das consequências da lei. Então, a Receita Federal, o camarada requisitou lá a restituição de 60 mil, 3 dias depois, ou 10 dias depois, ela põe na conta do camarada. Ela tem 5 anos que ela vai atrás disso aí, e vai vir com gosto de gás depois. Então, é isso que acontece. Outra coisa, com relação a... Nós estamos hoje, véspera do Natal, né? Desejar a todos um Feliz Natal, agradecer aí a prestimosa atenção e o empenho dos colegas, Antônio Eudes, Vanildo, seu Abrão, os demais aí, o João, que está aí. Obrigado, professor. O Everaldo, que é incansável aí, o ano todo aí na luta. Então, agradecer um Feliz Natal com todos os familiares. Dizer que nesse Natal eu considero que nós estamos saindo de uma guerra aí com mais de 600 mil mortos, né? E nós estamos saindo como sobreviventes. E que ceiamos aí com saúde e paz. Só isso. Obrigado a todos. Everaldo. Alguém quer falar? Amém. Fala. Obrigado a todos. Um grande abraço.
Everaldo, eu Fala. queria só complementar o que o Fábio falou sobre esse negócio da Receita Federal. É igual eu falo, o processo de devolução, Everaldo, é simplesinho, a legislação é pequena, mas a legislação lá, ela é bem clara. Ela diz o seguinte, que a responsabilidade pela informação e pela solicitação da devolução é de inteira responsabilidade do contribuinte, nem não é do contador. A legislação é bem clara. É inteira responsabilidade do contribuinte. Entendeu? Então, o pessoal aí que fez isso aí vai se enrolar. Tá Abrão, eu só acho o seguinte, eu acho por que a Receita tem dinheiro para devolver assim, certo? Então, parece que ele quer pegar esse dinheiro, como se fosse uma poupança, daqui 5 anos eu fiscalizo e pego tudo de volta. E se a danada firma falir, certo, que acontecer, ele não vai pegar de volta coisa nenhuma, certo? Então, é um caso, certo, que a Receita Federal devia ter um carinho maior para a devolução disso aí, né? Devia ter, Geraldo. É um processo tão simples, igual eu falei para vocês. Eles não perguntam nem o porquê que você está pedindo, com base em que não pergunta nada, é muito simplório. Agora tem essa cláusula lá, responsabilidade exclusiva do contribuinte. Não põe nenhum contador no meio. Então, o contribuinte é que vai se penalizar com isso aí, né? Agora, se algum contador, algum escritório, o governo está falando que teve esse problema, é bom ele pesquisar, mandar um ofício para o empresário acusando essa fraude para ele tirar o escritório dele da responsabilidade, né? Mas se ele continuar com a firma, ele vai continuar responsável. Vai, mas aí ele não deixa fazer o processo daqui para frente, né? Vanildo, entendeu? fala. Porque ele não foi consultado. Everaldo, esse é um assunto, assim, acho que é fácil de resolver, porque quem tem que resolver isso, na verdade, é a Receita Federal. A gente, como prestador de serviço, a gente tem que tirar o nosso da reta, que a gente está fazendo isso. Fez. Os casos que eu peguei, fez com certificado da empresa. O próprio empresário passou para essa empresa, não passou nem procuração. Se for olhar lá, quem fez foi a empresa. Não é meu certificado. Orientado foi por e-mail, tá lá. Ligou, explicou por telefone, conversa de WhatsApp, está lá tudo documentado. Então, orientado foi. O que continuar fazendo, já foi orientado. Ou seja, depois de dizer assim, você não me orientou, não falou nada. E outra coisa, assim como é fácil pedir a restituição, deveria também ser rápido e fácil da Receita auditar isso, porque aí acabaria com essa bagunça. Essa demora aí é que os espertalhão ganham em cima. Até lá o cara já correu de dinheiro do empresário e sumiu. Evanildo, quanto tempo faz isso, certo? Muito tempo eu não vi nada que a Receita atuou em cima disso aí, certo? Devia fazer uma propaganda maior, né? Verado, isso aconteceu muito em 2021, entendeu? Pois é. 2021 que aconteceu muito. O pessoal parece que descobriu essa facilidade e caiu de pau em cima aí, cobrando 20%, e os empresários entram no negócio e agora vai se lascar, né? Entendeu? Everaldo, você lembra que você sempre fala que o que a Receita arrecada do pessoal do Simples é insignificante perante as outras empresas? Pois é, esse valor para a Receita é troco. Porque, de um lado, ela tá passando esse valor que muitas empresas estão requerendo, até de forma indevida. Mas tem uma grande maioria que tem direito a esse valor e ignora. Né? Então, ela com pouco recurso pessoal que tem, eu entendo que ela dá prioridade para a arrecadação dos grandes. Mas ela, uma hora, vai chegar nesse pessoal, tem 5 anos para isso. Então, eu acho que ela prioriza outras coisas em função de que esses valores para ela é insignificante. Tá. Bem, pessoal, eu acho que tá na hora já, exatamente na hora. Infelizmente, Abrão, eu tive que pagar aquele valor, certo, de 94 mil e tanto, certo? Mais interessante. Foi uma confusão danada para pagar o trem. A gente ia no Banco Brasil, foi uma confusão danada. No fim, o pessoal do Banespa, certo, me orientou como que fazia pelo Pix, certo? Ele aumentou minha cota lá, eu fui lá e fui lá no Banco Brasil, uma fila enorme, certo? Gente, alguém mexe com o Banco Brasil aí?
Eu acho um absurdo o tratamento daquele pessoal com a gente, é a coisa de louco, certo? Enquanto os outros bancos, a gente entra no banco lá, ele chama a gente pelo nome. O Banco do Brasil, aquela moça lá, ela não sabe de nada, é um caso seríssimo, certo? E só para pegar uma informação, tinha que pegar uma fila de 10 pessoas lá, certo? Para pegar uma informação, se eu poderia, aquilo era obrigado a pagar no Banco do Brasil ou não. Aí, no fim, o Santander chegou, o cara me ligou, o Everaldo, vem aqui que eu ensino você como você faz. Fui lá, ele me ensinou, aí aumentou minha cota lá, para mim pagar. Eu cheguei, daqui 40 minutos você pode entrar e pagar. Aí eu fui no Banco do Brasil, o Banco do Brasil nem deu bola para mim, nem olhou para mim era qualquer. Aí saí lá fora, minha filha saiu lá fora, vamos tentar tudo aqui, pai, vamos. Tentou, novo, aceitou, pagou, certo? Pronto. Se for atrás desse Banco do Brasil, não entra e morre de fome, certo? Alguém mais quer falar? Não, né? Então, Feliz Natal para todos, se Deus quiser, e esse ano que vem, certo? Vai ser um novo ano, se Deus quiser. Então, boa noite para todos. Boa noite, Feliz Natal. Boa noite a todos. Feliz Natal a todos. Boa noite. Feliz Natal. Boa noite.